Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Em Tese que a gente tem por aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante, que é compreender de fato aí os estágios de um produto, né? Então, como que a gente pode pensar e desenvolver hoje a gente tem aí mais um momento do nosso Em Tese acontecendo. Bom, pessoal, hoje basicamente a gente vai falar sobre como que a gente pode pensar os estágios de um produto, né? Então, de que maneira que dá para a gente evoluir ou que a gente possa imaginar a construção desses produtos, de fato, dentro dos nossos negócios, dentro dos nossos serviços, enfim, isso passa a ser algo muito importante para a gente, tá? Além disso tudo, né, a gente tem aí mesmo que pensar em como que a gente pode colocar, né, no mercado de trabalho um produto de forma estruturada. Então, o primeiro grande ponto que a gente sempre vai ter que analisar e a gente sempre vai ter que pensar é que nunca vai ser um problema de produto. Muitas vezes vai ser um problema de estágio, e aí a gente precisa ter muito claro e de forma muito confortável, a gente vai precisar compreender aí quais são de fato esses estágios, né, de um produto. Pensando nisso, né, acho que o grande ponto que a gente precisa entender num primeiro momento é que muitas vezes o estágio que o seu produto está, ele é um pouco diferente do estágio em que o mercado ele está de consciência. Então, o grande ponto que a gente tem que pensar é se aquele produto que a gente está criando para o mercado, ele de fato é um produto para aquele momento, para aquele perfil de pessoa. E se ele não é um produto para aquele momento ou para aquele perfil de pessoa, o que a gente tem que ter claro é entender qual é a fase que o nosso cliente está para que nós possamos adequar a forma com que nós vamos falar com ele ali no mercado. E a gente vai ter aí, né, alguns pontos muito importantes, que é entender esses polos. Ao a gente compreender os polos e os estágios que as pessoas estão, a gente consegue explicar melhor para elas o nosso produto. Então, nós temos um gráfico que ele vai conseguir mostrar, de fato, 5 estágios muito importantes em que um consumidor ele vai estar ali dentro. Desde o momento que a gente sempre costuma dizer no mercado, né? Esse consumidor ele está quente, ele está frio, né? Uma oportunidade quente, uma oportunidade fria. O que falta é a gente conseguir transferir aqui dentro o que é de fato essa oportunidade quente ou essa oportunidade fria. Porque muitas vezes o que a gente está chamando de uma oportunidade fria é simplesmente alguém que não tem a consciência. Às vezes o problema ele existe lá, ele mora lá, ele está ali dentro, ele pertence àquele contexto, mas a falta de consciência faz com que ele não tome nenhum tipo de decisão. Mas vai existir aquela pessoa que ela tem consciência de um problema, mas ela não sabe que a sua solução existe. E o fato dela não saber que a sua solução existe, ela não procura ela não busca por essa solução. Mas pode existir também aquela pessoa que ela começou a ter uma consciência do problema, uma consciência de que existem soluções no mercado,
mas ela ainda não conhece o seu produto especificamente. Ela sabe que existe uma solução, ela sabe que tem pessoas que resolvem esse determinado tipo de problema, ela só não sabe que você resolve esse tipo de problema. E aí a gente vai ter ali o que o mercado vai chamar de oportunidade quente. Então, de fato, aquelas pessoas que elas têm consciência do problema, elas têm consciência de que existe uma solução, elas sabem que o teu produto existe e elas conhecem teu produto e elas estão prontas para consumir. Aí sim a gente chegou ali no ápice do consumo. Mas a gente precisa compreender que isso não é uma jornada linear. Vai ter pessoas que vão ter um ritmo maior, outras um ritmo menor. E o que a gente precisa fazer é conseguir identificar o ritmo existente ali dentro para que nós possamos comunicar de forma assertiva o produto que a gente quer colocar no mercado. Para isso, nós vamos precisar entender que vai existir uma zona que a gente chama ela de zona de educação, que basicamente são aqueles dois primeiros grandes estágios que a gente tem. O primeiro deles é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de consciência. Então, ela não sabe que ela tem um problema. Ela não sabe que aquilo é um problema. Aqui a gente vai precisar educar essa pessoa. A gente vai precisar começar a dizer o seguinte: olha, isso é um problema. Você tem este problema. Certo? A gente vai precisar levantar aqui a demanda. A gente vai precisar começar a mostrar para o mercado que, olha, essa pessoa aqui tem esse problema. Ó, você, pessoa que eu estou me referindo, existe esse problema aí. O que a gente tem aqui dentro? A gente vai ter aqui um capital muito massivo. Porque educar vai te exigir de você tempo, mas vai exigir de você também dinheiro. Certo? Então, a gente precisa compreender que se você está entrando em um mercado, se você está criando um produto para um mercado que ele ainda não sabe que ele tem aquele problema, num primeiro momento, você vai sangrar mais que a média. Por que vai sangrar mais que a média? Certo? Porque você primeiro vai ter que gerar esse nível de consciência. O mesmo acontece com alguém que está no estágio 2, que é essa pessoa agora começou a ter o nível de consciência, ela começou a sentir a dor, mas ela ainda não sabe que existe um remédio para aquela dor. Ela ainda está procurando se é que existe um remédio para essa dor. Esses dois primeiros estágios você precisa analisar na hora que você está criando o seu produto. Michael, olha, eu estou precisando criar um produto, ele precisa ter uma saída muito rápida, eu estou aqui dentro do meu negócio, estou precisando fazer dinheiro aqui dentro do meu negócio, estou precisando vender aqui dentro. Logicamente, você não pode escolher mercados que você vai precisar educar eles. Porque se você for escolher mercados que você vai precisar educá-los, você simplesmente vai precisar ter muito dinheiro e ter tempo. Mas vamos imaginar um cenário contrário. Não, Michael, na verdade, eu estou querendo buscar um mercado onde eu possa gerar ali dentro uma demanda, criar ali dentro uma demanda, ou seja, eu estou disposto a passar por todo este processo educativo ali dentro. Então, se você está disposto a passar por todo esse processo educativo, além de tempo e dinheiro que vai te exigir, logo você vai começar a se tornar uma referência daquele assunto. Mas você vai precisar entender que neste primeiro momento, ele não vai ser um produto tão rentável assim. Tá? Ou seja, aqui a gente começa a entender dois pontos importantes. Primeiro, você entende o estágio que o seu cliente está. O segundo, você vai passar a entender a sua concepção de negócio. Eu quero um negócio que
atenda clientes que estão nesse nível de estágio? Eu tenho caixa suficiente para isso? Eu tenho robustez suficiente para suportar esse primeiro momento ali dentro? Se a resposta é sim, está tudo certo. Se a resposta é não, você definitivamente está no mercado errado. Percebe que muitas vezes o que as pessoas elas estão delegando para o mercado como um problema narrativo, um problema de comunicação, muitas vezes ele é um problema de produto. Ele não é um problema de marketing, ele é um problema de produto. Ele é um problema porque você modelou isso da forma errada. Você está no mercado errado, você está no time errado de mercado, então não vai chegar no resultado que você espera ali dentro. Mas vai existir o que a gente chama de zona de fricção zero, que geralmente ali é o estágio 4 e 5. Aqui no estágio 4, a pessoa ela já tem uma noção de dor, ela sabe que o produto dela existe, ela sabe que existe uma solução, ela só não sabe que você existe. E aí ela vai procurar você. A missão aqui dentro, basicamente, é você conseguir se diferenciar do restante da maioria. Porque agora ela está deixando de analisar simplesmente se existe uma solução no mercado e começando a analisar se a sua solução faz sentido para ela ali dentro. Então perceba que nesse momento aqui é a hora que você vai falar para ela sobre os possíveis diferenciais do teu produto ou os possíveis diferenciais daquilo que você está entregando no mercado. Por que ela deveria contratar você e não um outro produto que está ali no mercado? Então perceba que aqui já entra um outro tipo de jogo. Vamos imaginar que você está começando em um mercado que as pessoas elas sabem do problema que elas têm, elas sabem que existem soluções e elas precisam buscar a sua solução. Quer dizer, esse é um mercado que você vai ter que entrar, ele vai estar um pouquinho mais sangrento. Você vai pagar o preço aqui de se diferenciar das soluções que existem. Ou seja, o produto que você está modelando aqui dentro, ou o produto que você está criando, ele simplesmente vai ter que conseguir ir na contramão daquilo que existe no mercado. Você vai ter que conseguir criar um modelo de produto que você olhe para aquilo e fale o seguinte, olha, isso daqui é diferente de tudo que eu já vi no mercado. E aí a gente vai ter um estágio 5 aqui dentro, que é quando a pessoa, de fato, ela está pronta para comprar. Ela sabe que ela tem um problema, ela reconhece esse problema, ela sabe que existem soluções no mercado, ela encontrou a sua solução. O que você tem que fazer aqui? Você tem que facilitar a decisão do sujeito. Se o teu processo ele é muito burocrático, ele é moroso, ele é complexo, a decisão ela passa por muitas etapas, existe uma grande chance de você perder uma pessoa aqui dentro. Michael, já aconteceu isso? Já. A gente já teve produtos que a gente já modelou aqui no mercado, aliás, aqui dentro do escritório, que era um produto que se diferenciava no mercado, era um produto que as pessoas reconheciam ele, mas ele era um produto de uma complexidade de contratação muito grande. O que acontecia? Você perdia muita gente ali dentro. Então, quando você chega num estágio 5, onde as pessoas elas reconhecem o teu produto, a sua grande missão aqui dentro, basicamente, é você conseguir tirar todas as fricções existentes no mercado. Então, quer dizer, isso quer mostrar para a gente um ponto bem importante, né? Que dentro desses 5 estágios, você precisa compreender primeiro aonde o seu modelo de negócio ele está inserido. Eu estou inserindo em um mercado que eu preciso evangelizar esse mercado?
Eu estou inserindo em um mercado onde eu preciso falar para as pessoas que elas têm aquele problema. Isso é uma estrutura que você vai usar para atuar no mercado. Não, Michael, eu estou entrando no mercado que as pessoas já entendem a dor, elas já sabem o problema, elas sabem que existe solução. O que eu preciso é diferenciar a minha solução do restante do mercado. Aqui é um outro jogo que você vai jogar dentro do mercado. Então, eu volto a dizer mais uma vez que perceba que, muitas vezes, o problema de receita ou de captura de receita de uma empresa no mercado, ela não mora simplesmente num problema de marketing. Ela vai morar também num problema de modelagem. Se você não modela correto, para o time correto do teu mercado, você simplesmente vai ter um problema enorme existencial ali dentro. Mas vai existir aqui uma diferença muito grande entre mercados que eu preciso educar e mercados que eu já posso capturar a demanda. Então, se você vai para o mercado que você precisa educar, seu foco principal ali dentro vai ser mostrar para as pessoas o como aquele problema afeta a vida delas. Isso é um mercado de educação. Quando você entra em um mercado que você precisa educar, você precisa mostrar para as pessoas o seguinte: olha, existe um problema aqui dentro, e deixa eu te mostrar como que esse problema afeta a sua vida. Ah, Michael, mas como assim? Eu vou ter que mostrar para as pessoas, sim, porque o nível de consciência delas vai estar baixo, então elas primeiro nem vão reconhecer que existe um problema, quanto menos que aquilo afeta a vida delas. Agora, se você vai para um mercado que você já pode capturar a demanda, você simplesmente vai ter que começar a mostrar o seguinte: olha, eu sou a resposta que vocês buscam ou a solução que vocês buscam para esse problema. Percebe que aqui eu mudo a forma com que eu me relaciono? Se eu estou numa fatia de mercado que eu preciso educar, eu preciso mostrar para eles que existe um problema e que esse problema afeta o dia a dia deles. Eu preciso gerar uma consciência ali dentro. Se eu estou no mercado que ele já tem essa consciência e eu já posso capturar essa demanda para mim, eu vou ter que levantar a mão e começar a dizer o seguinte: olha como eu resolvo melhor do que o meu concorrente. Quando a gente olha para o mercado, que ele precisa ser educado, a gente vai perceber um ponto importante, que é o custo disso. Ele é um mercado lento, ele é caro, te leva anos da sua vida. Eu me lembro que existem soluções assim. Né? Por exemplo, a gente vai ter no universo do marketing aí, por exemplo, a RT, que é Resultados Digitais. Certo? Lá atrás, ela teve que explicar para as pessoas o que era um processo, ou ela teve que explicar para o mercado, certo? O que era basicamente inbound. O mercado sabia o que era inbound, o mercado precisou ser educado para isso. Certo? Mas quando você vai para um mercado que ele já tem essa consciência, o que você precisa? Você precisa ser rápido e viável. Você tem que colocar uma solução de uma forma rápida no mercado e você precisa ser minimamente viável para aquelas pessoas. Ou seja, na hora que elas começam a considerar a sua solução, ela tem que ser uma solução tanto de implementação, quanto de contratação, quanto de entrega, viável, que de fato consiga resolver o problema. Só que existe uma diferença aqui muito grande entre esses dois universos, que é, quando você tem que educar o mercado, você precisa convencer o cliente a agir. Precisa falar para ele o seguinte: olha, isso que você está fazendo é um problema. Por conta desse problema, por conta desta ação, ela está te gerando esse problema, e esse problema está te dando isso de prejuízo. Quer dizer, eu precisei encontrar uma série de argumentos que eu provasse para essas pessoas que elas precisavam tomar ali dentro uma certa providência ou uma certa ação.
certo? Agora, quando eu vou para o mercado de captura, aquele mercado que ele já está educado, ele já sabe que ele tem um problema, o que, que você precisa ser? Você precisa ser visto, você precisa ser encontrado. As pessoas precisam saber que você existe. E elas precisam saber que a sua solução existe, para que elas consigam contratar a sua solução. Certo? A pergunta que você sempre vai precisar fazer, certo? É para quem que a gente está entregando a nossa solução. Eu estou entregando a minha solução para um mercado que eu preciso educar ele, que eu preciso gerar uma consciência nele, ou estou entregando uma solução para o mercado que esta consciência já existe e eu só preciso capturar essa demanda para mim. Aqui não é só simplesmente uma mudança estratégica de marketing ou de posicionamento de marca. É uma estratégia de negócio no fim do dia. É uma estratégia onde você vai estruturar todo o teu negócio com base no que esse mercado ele é para você nesse momento. Se ele é um mercado que precisa educar, é um jeito, precisa ter uma modelagem. Se eu estou no mercado que eu vou capturar essa demanda, é um outro formato, é um outro modelo de atuação. Então perceba que a todo momento a gente precisa ter clareza de qual é a fatia desse mercado que eu estou pegando e qual é o status dessa fatia. Quando a gente percebe isso, a gente vê que existem três crenças, geralmente, que muita gente utiliza que vai por água abaixo. Que é, a primeira crença é sempre aquela. Ah, Maico, o mercado, se o meu produto for bom, o mercado vai encontrar ele. Negativo. Produto não é encontrado, certo? É o contrário. Não é as pessoas que encontram o teu produto, é você que encontra as pessoas. É eu que busco o mercado, é eu que falo qual é o mercado que eu quero estar, qual é o mercado que o meu negócio vai estar. Eu não posso ter este comportamento passivo existente dentro da empresa. Porque se você tem esse comportamento passivo, você nunca vai saber a forma de você agir. Porque pode ser que você nunca seja encontrado. E você nunca vai saber a temperatura que vai estar esse mercado que você está atuando. Aí existe uma outra grande crença, né? Ah, Michael, meu mercado é gigante, tem espaço para todo mundo. Existe um mercado ideal e existe um mercado real. E geralmente o mercado real ele não é tão grande quanto a gente imagina. Porque existe aqueles números inflamados que você vai ver em muito pitch de vendas, que é, nossa, a gente tem não sei quantos milhões de pessoas no mercado X. Mas quando você vai analisar, e você vai entender o seguinte, tá, calma lá, qual é a fatia desse mercado que realmente você consegue estar nele? Quando a gente olha esse subgrupo, a gente vai perceber que ele não é tão grande quanto imagina. Então, se você não tem uma clareza da temperatura que esse subgrupo aqui está, você basicamente não vai saber o que você precisa fazer. Você vai ficar dando tiro no escuro e atirando para todo lado. Aí existe uma terceira crença que é: ah, não, Michael, olha, eu vou educar o mercado com conteúdo e só por isso as vendas vão acontecer. Se você não vai ao mercado, se você não capta as primeiras demandas, se você não valida isso, dificilmente você vai conseguir chegar nesse estágio de eu vou conseguir gerar um conteúdo e por conta desse conteúdo eu vou conseguir gerar receita para o meu negócio.
Ou seja, eu primeiro preciso capturar os primeiros grupos ali dentro, rodar essa primeira versão, entender o comportamento. Depois que eu entendi esse comportamento, aí sim, você vai começar a pensar em evoluir nesse outro nível. Perceba que a todo instante eu volto a bater na tecla que perceba que muitas vezes o problema não mora no marketing, não mora na narrativa, não mora no posicionamento de marca, ela mora nessa estruturação de produto. Porque se você não faz esses parâmetros, você vai ficar dando tiro no escuro, você vai ficar toda hora pensando numa ideia mirabolante e ela nem é tão mirabolante assim. Ou seja, Michael, quais são os sinais que eu tenho de que eu estou no mercado que ele tem um nível de maturidade alto ou que ele está num nível de maturidade baixo? Vamos fazer o seguinte, faz essa análise. Qual que é o sinal que você tem? O comportamento de compra existe? Tem categoria estabelecida? Existe uma categoria estabelecida? E nessa categoria já existe um certo comportamento de compra? São um primeiro sinal para te mostrar que você está num mercado um pouco mais maduro. Certo? Ó, se você pegasse teu produto agora, ele se encaixaria em alguma gôndola existente ali dentro? Seja ela física ou digital? Ah, você está criando um produto agora. Se você tivesse que criar aqui a gôndola do mercado digital, aonde esse produto ele encaixaria? E se fosse físico, aonde que ele poderia entrar? Você precisa competir por diferenciação? Então, você está no mercado com uma maturidade muito maior. Agora, não, Maicon, olha, eu estou no mercado onde a maioria das coisas se resolve com gambiarra, processo é manual, a venda ainda é meio de porta a porta, é um negócio meio inédito. Ó, o mercado, ele simplesmente ainda não tem uma categoria muito bem definida, as pessoas nem sabem que precisam desse produto, de fato. Ou seja, você está no mercado com uma imaturidade muito grande. Você tem um risco existencial ali dentro. Assim como você tem um risco existencial de um mercado um pouco mais maduro, por ele ser um mercado mais sangrento. Porque vai ter mais gente criando solução para esse mercado existente. Então, quando a gente pensa nisso, a pergunta principal que faz existe grana alocada para resolver esse problema hoje? Se sim, se entra e se diferencia e captura essa demanda do mercado. Vai para o mercado um pouco mais maduro. Não, Michael, eu não tenho. Certo? Michael, olha, minha grana aqui, ela tá meio apertada, eu não tenho uma verba para competir muito. Tá, então vai mais devagar. Vai no mercado que está com a maturidade ali menor, certo? Não tem muito concorrente ali dentro, não é um mercado mais sangrento, você não precisa chegar com o pé na porta, você não precisa fazer um grande lançamento, você pode ir devagarzinho ali dentro, mas você tem que lembrar que esse mercado ele também vai sangrar você em algum momento. Você vai precisar de ter um certo capital ali existente. Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é qual é o mercado que a gente está entrando para a gente saber qual é o comportamento que a gente precisa. Porque dependendo do mercado que a gente vai estar, vai ter que injetar mais dinheiro, vai ter que ter mais gente, vai ter que ter mais ferramenta, você vai ter que entrar de uma forma mais agressiva. Dependendo, vai ter mercado que não, você vai ter que entrar um pouco mais devagar, mas ele vai ser mais lento, ele vai ser moroso, ele vai ser mais complexo. Tudo isso vai impactar o caixa do negócio. Você vai consumir mais caixa, menos caixa. Você vai consumir mais caixa ao longo de mais tempo. Às vezes você vai consumir mais caixa ao longo de um tempo menor. Então, por isso que o mercado ele sempre vai precisar ser analisado no fim do dia. Quando a gente pensa nisso, certo? Você precisa ter um diagnóstico verdadeiro, certo?
de qual é o estágio que realmente esse mercado que eu quero ele está. A gente aqui dentro do escritório, a gente tem desde cliente que está no estágio em mercados extremamente maduros, gente pronta para compra, mas ele é um mercado mais sangrento, ele é um mercado que toda hora está chegando solução nova no mercado, ele é um mercado que toda hora você precisa se provar, ele é um mercado que você precisa ter um dinamismo enorme. Como a gente tem cliente que está no mercado, que ele está criando a demanda para ele. Que ele é um mercado mais lento, mais moroso. Você precisa explicar que você existe, que o problema existe, que não dá para ficar daquela forma, que a pessoa tem que mudar comportamento. Quando muda comportamento, começa a pensar em uma possível solução para isso, e assim por diante. Mas se você não tem esse diagnóstico verdadeiro, você simplesmente vai ficar tentando entrar num processo de adivinhação. Qualquer estratégia que funciona, qualquer estratégia que funciona. Ou seja, você sempre vai precisar tirar ali uma carta da manga. Você sempre vai precisar tirar ali alguma coisa mirabolante para que você possa mostrar para aquele mercado. Quando a gente pensa nisso, você quer entender como que é fácil você reconhecer isso? Tem um framework básico que é assim, ó. Eles dizem exatamente isso sem precisar de muito contexto. Beleza. O problema existe. Não, então se o problema existe, as pessoas existem uma certa consciência, elas já buscam alguém que resolva esse problema, você muito provavelmente está no mercado um pouco mais maduro. Não, Michael. As pessoas ainda tentam resolver isso com uma certa gambiarra, não tem muita clareza, não conseguem descrever muito bem o problema que elas têm. Então, você está começando a entrar no mercado que ele ainda é muito imaturo, ele está lá no estágio 1 ou no estágio 2. Então, você percebe que não é muito difícil você compreender qual que é o mercado que você está, certo? E quando você chega nisso, você sempre vai precisar de compreender que o resultado disso é sempre um quesito de tempo, esforço e dinheiro. Se eu estou no mercado mais agressivo, meu time é comprimido, eu preciso de velocidade aqui dentro. Se eu estou no mercado mais imaturo, eu tenho uma certa morosidade. Se eu estou no mercado mais maduro, eu vou precisar de injetar mais dinheiro. De um tempo muito curto, porque vai ter muita gente ali dentro competindo comigo. Se eu estou no mercado mais imaturo, eu preciso ir dosando, porque eu preciso ter fôlego. Certo? Não, se eu estou olha, eu estou num mercado mais complexo aqui, você tem que ter mais esforço. Não, ninguém ainda sabe que eu existo, ninguém sabe que o problema existe, então você pode ir um pouco mais devagar. Entenda que ou você está correndo uma sprint ali, ou você está correndo uma maratona. No fim do dia, a corrida do mesmo jeito. Só que uma você vai ter um comportamento, a outra você vai ter outro tipo de comportamento. Certo? E aí você precisa chegar num veredito. Você precisa chegar num veredito final. Você dizer assim, não, aqui esse é o meu mercado, esse é o nível de maturidade, ele está nesse estágio aqui dentro. Certo? A pergunta que as pessoas fazem, geralmente, é: Michael, como que eu faço as pessoas entenderem o valor daquilo que eu vendo ou que eu entrego de serviço ou de produto? Só que essa é uma pergunta ruim. Porque a pergunta certa é: onde as pessoas estão, elas entendem que precisam daquilo que você faz? Ponto. Esse é o formato de pergunta que a gente tem que fazer. Porque um produto bom vendido para o mercado errado, ele não vende. E produto mediano, quando ele é colocado no mercado certo, ele vai rodar.
Aí por isso que você fica assim, pô, o produto do meu concorrente é muito ruim, o meu é muito melhor que o dele, tá, mas ele acertou o time do mercado. Ele entendeu mais ou menos ali aonde é que as pessoas estão ali dentro. Ele consegue falar com muita clareza para essas pessoas. E às vezes você não. Certo? Então, quero deixar um plano de ação aqui para vocês, para que vocês possam utilizar esse plano de ação de uma forma bastante consciente aí dentro do negócio de vocês. Que é, primeira coisa, tente entender qual é o estágio que as pessoas estão. Qual que é o estágio? Se hoje tiver que levar teu produto para o mercado, qual é o estágio que elas estão? 2, tenta reconhecer aí, certo? Se essas pessoas, elas têm grana para comprar teu produto ou não. Elas têm a consciência para comprar o teu produto ou não. E se 80% do seu esforço ou do seu tempo for para que você possa explicar que o problema existe, eu deixo um conselho para você. Você está no mercado 100% de educação. E esse mercado de educação é um jogo de longuíssimo prazo. Se você está precisando de um negócio meio rápido, você precisa redirecionar o mercado que você está indo. E aí, por fim, você vai entender se ele é um mercado maduro ou imaturo. Ou seja, percebe que essa cadência aqui, ela vai mostrar para você se você vai colocar receita dentro do teu negócio rápido ou não. Entenda que não existe certo nem errado, como eu disse para vocês aqui. Eu tenho clientes dentro do escritório que ele está em mercados extremamente maduros, que ele tem mercados que já estão prontos para compra e que ele precisa se diferenciar do restante. Como eu tenho clientes que estão no sentido oposto. Mas você precisa ter uma clareza muito grande disso. Então, turma, sempre quando vocês forem fazer, certo? Ou forem modelar um produto para o mercado, vocês precisam pensar desta forma. Pensar em qual é o nível, qual é o estágio que a gente está ali dentro. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Por mais um encontro que a gente tem aqui, por mais um ritual que a gente tem semanal. Semana que vem a gente está de volta no mesmo dia, no mesmo horário, para mais um tema. E eu sempre trago para vocês aqui aquilo que, de fato, a gente executa aqui dentro do escritório, a gente leva como premissa aqui dentro do escritório. Perfeito? Então, pessoal, muito obrigado. Uma excelente semana aí para vocês. E a gente se encontra aqui na próxima terça-feira, no mesmo horário, trazendo mais uma tese de mercado para vocês. Um abraço, turma!